Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar de um tema também que gera muita discussão, que é sobre o arrebatamento, tá? E eu vou exatamente na contramão de tudo que se fala por aí, tá? Eu vou mostrar para vocês que existe o dia e a hora do arrebatamento, tá bom? É um assunto polêmico e eu vou mostrar aqui trecho por trecho onde tem coisas dentro da Bíblia escondidas sobre essas revelações. Ok? Vamos nessa? Então, só para a gente se situar, a gente vai lembrar que o arrebatamento ele foi noticiado exclusivamente para para Paulo, tá? O Paulo, que ele foi o encarregado de disseminar o Evangelho da Graça. Jesus deu exclusivamente para Paulo a notícia sobre o arrebatamento, tá? E o próprio Paulo também não entendeu direito, e inclusive ele achava que ia ser um dos que seriam arrebatados, tá? E só para a gente entender isso, senão a gente vai fazer uma confusão danada. Pessoas misturam o evangelho do reino junto, por isso que fica essa exegese de que ninguém sabe o dia e hora do arrebatamento. Ninguém sabe dia e hora quando Jesus vem na sua vinda, porque são dois eventos totalmente singulares. Um é o arrebatamento da igreja, é o encontro da igreja com Cristo nas nuvens. E o outro evento é quando ele vem, quando todo olho verá no final da grande tribulação, ok? Então vamos para o dia do arrebatamento. A gente encontra esse mistério aqui em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, essa última trombeta que Paulo fala gera uma confusão muito grande no meio teológico, porque muita gente confunde essa última trombeta com aquela sétima trombeta do Apocalipse, tá? E realmente não tem nada a ver, porque o Apocalipse foi revelado para João no ano de 95, mais ou menos, tá? E essa revelação sobre o arrebatamento da igreja para Paulo foi revelada ali mais ou menos no ano 45 depois de Cristo. Quer dizer, mais ou menos 40, 50 anos antes da trombeta do Apocalipse ser revelado para João. Então, não faz sentido absolutamente nenhum essa trombeta ser aquela sétima trombeta do Apocalipse, tá bom? Quem viu meus estudos sobre as festas judaicas sabe que a próxima festa que Jesus vai cumprir é exatamente a festa das trombetas, tá? Então, só para a gente entender, a festa das trombetas era feita em 2 dias, tá? Várias trombetas eram tocadas. Eu não quero entrar nesse mérito agora para o que significa cada toque, para não ficar muito longo. Mas no segundo dia, quer dizer, no último dia, se tocava a última trombeta, que era um sonido bem longo, avisando a toda a população de Israel que a festa das trombetas tinha terminado, tá? Então tudo leva a crer, tá bom? Se a próxima festa que o Senhor Jesus vai cumprir é a festa das trombetas, porque a última que ele cumpriu foi a festa de Pentecostes, quando ele concebeu a igreja, né, quase 2000 anos atrás. Então tudo leva a crer que essa última trombeta é essa última trombeta das festas das trombetas, tá? Esse sonido bem longo, e nesse momento será arrebatada a igreja, tá bom? Bem, só para tirar a dúvida, a gente vai abrir ali em Apocalipse 11, onde está a sétima trombeta, tá? E a gente vai, só para tirar uma dúvida, vocês vão ver que não tem relação, parece que tem relação, mas não tem relação nenhuma com a ressurreição, tá? Tá ali, Apocalipse 11, a partir do 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares os galardões aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então vemos aqui, em Apocalipse, na 7ª trombeta, um relato que é um pouco diferente daquele que Paulo falou, tá? O Paulo falou que na última trombeta os mortos ressuscitariam, tá? Quer dizer, os salvos ressuscitariam. E no caso aqui da 7ª trombeta, é um julgamento sobre os mortos. E na verdade ali os salvos, eles já estão no céu há muito tempo, como a gente viu os 24 anciãos que estão ali já há muito tempo, que os 24 anciãos, eles representam a totalidade da igreja. Quer dizer, na 7ª trombeta a igreja já está arrebatada no céu há muito tempo. E ali agora, depois da 7ª trombeta, que vai haver a oferta dos galardões. Ali não está falando de ressurreição, porque inclusive esses 24 anciãos já estão com as coroas dele na cabeça dele, quer dizer, eles já estão ressurretos. Ali não vai haver ressurreição dos salvos, como Paulo falou que haveria na última trombeta, lá em Coríntios. Vocês entenderam agora a confusão que eles fazem sobre isso? Agora a gente vai para a hora do arrebatamento, que está aqui em Mateus 25, do 1 ao 12. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, aqui fazendo uma exegese desse texto, então a gente sabe que essas 10 virgens é exatamente a noiva de Cristo, tá? Porque é uma preparação para as bodas de casamento, tá? E aqui tem muitas peculiaridades que as pessoas deixam passar quando leem aqui. Primeira coisa, tá? As virgens já tomaram as lâmpadas e estão já indo de encontro ao noivo. Elas não estão esperando o noivo em casa, tá? Elas estão indo de encontro ao noivo, quer dizer, a igreja, né? A igreja está no caminho para ir de encontro ao noivo, ok? Só que é o seguinte, ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, quer dizer, à meia-noite é a hora do arrebatamento, é a hora que a noiva vai encontrar o esposo nas nuvens, tá? Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha só, então todas elas estavam dormindo, e agora elas, todas as virgens se prepararam, se levantaram e aprontaram as lâmpadas. Só que as lâmpadas das virgens nessas estava quase apagando, tá? Então, o que aconteceu depois, ali no 11, né? As outras 5 virgens chegaram dizendo: Senhor, abre-nos. Olha a resposta do noivo: em verdade vos digo que não vos conheço.
Mas vocês podem ver no 13 que não tem condenação para essas virgens. Tá? Elas não estão condenadas, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Não, está dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fazendo a exegese desse texto, a primeira coisa, eu ouço falar muito por aí, que muitos pastores de nome, inclusive, andam noticiando que vai haver um arrebatamento, que vai haver um avivamento da igreja antes do arrebatamento. Meu Deus, esse texto de Mateus 25 está dizendo que as noivas, as 10 virgens, quer dizer, as 10 noivas, estarão dormindo. Como existe um arrebatamento se toda a igreja vai estar dormindo? Né? Aí outros falam assim, não, que esse despertar é exatamente o avivamento. Então quer dizer, as 5 virgens nessas também despertaram. Então quer dizer que elas também estão dentro do avivamento? Não, que elas não têm azeite. Vocês entenderam? E outra coisa, aqui está a hora do arrebatamento, é a meia-noite. Então, que meia-noite é essa? Só para a gente entender, ela não é uma meia-noite do relógio cronológico, tá? Senão, em que fuso horário seria o arrebatamento? Era meia-noite em Jerusalém? Meia-noite no Rio de Janeiro? Meia-noite aqui na Alemanha? Meia-noite em Nova York? Não é. A meia-noite é a hora em que a noite ela está no apogeu da sua escuridão, tá? Na verdade, essa meia-noite é uma escuridão espiritual em que a terra se encontra. Porque a gente tem que entender que a igreja, tá? A igreja é a luz do mundo. Preste atenção, o mundo está em trevas. Qual é a única luz que ainda persiste no mundo? É a igreja. Então, o que é que acontece nesse momento? Nesse momento, a igreja diminuiu o seu brilho, a igreja diminuiu a sua luz, ela já não está mais, vamos dizer assim, a igreja já não está mais influenciando a sociedade, a igreja já não está influenciando o mundo, ela tá dormindo, quer dizer, a luz da igreja está quase apagada, as trevas estão tomando conta quase que totalmente do mundo atualmente. Tá? Então, quer dizer, a igreja está prestes a ser arrebatada nesse momento, tá? Porque está quase à meia-noite, né? O mundo está quase na escuridão total das trevas, porque a igreja já não está conseguindo mais iluminar o mundo, a igreja não está conseguindo mais iluminar a sociedade, então são quase meia-noite nesse momento, tá? Então, se a gente for olhar o nosso tempo kairós de Deus, né? A gente pode dizer que nós estamos no tempo do atraso do noivo, tá? Que aqui em Mateus 25 diz, e tardando o noivo, tá? A gente vai lembrar que já teve o último sinal visível do arrebatamento, que era aquele sinal de Apocalipse 12, que aconteceu em 23 de setembro de 2017, né? E então, a partir daí, aquilo ali foi o último limite, tá? A Bíblia avisando que ali, olha, já se cumpriu o sinal do Apocalipse 12, que aquilo ali representa o arrebatamento da igreja. Até eu falei em outro estudo, né? Aquele menino que vai nascer e regerar nações com cetro de ferro não é Jesus, ali representa a igreja que ela vai nascer. Então, quando ela nasce, ela já é arrebatada, porque Satanás está prestes a devorar a igreja, tá? Isso é um outro assunto para um outro estudo que eu dei. Mas é só para a gente entender que a hora do arrebatamento é a meia-noite, quando as trevas estiverem quase na totalidade da escuridão. Ou na totalidade da escuridão, porque a meia-noite é a totalidade da escuridão, numa noite completa, vamos assim dizer, tá? E vocês vão ver que as outras que eram virgens, eram noivas do noivo, quando fechou a porta, elas já não são mais noivas, tá? E
Inclusive o noivo está dizendo, olha, não conheço vocês. Então, elas não vão ser mais noivas, mas o noivo está dizendo que agora ele é senhor, não é mais noivo, senhor delas. Ele está dizendo, olha, vigia porque você agora não sabe nem o dia nem a hora que virá o seu Senhor. Então, está dizendo aqui exatamente da vinda do Senhor Jesus no último dia da grande tribulação, que ele vai vir redimir o povo judeu. Entendeu? Para a gente ficar bem explicado sobre isso. Tá? O arrebatamento tem um dia específico que a Bíblia está conotando e tem uma hora específica. O dia específico é o segundo dia da festa das trombetas, não é a última trombeta do Apocalipse, como eu expliquei aqui para vocês, tá? E é exatamente à meia-noite, a hora que o mundo vai estar mais em trevas, a igreja será arrebatada, ok? A gente vai colocar alguns textos aqui sobre a vinda do Senhor Jesus, que ninguém sabe o dia nem a hora. A primeira está aqui em Mateus 24, a partir do 42 até o 44. Ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tá? Então é só para a gente entender que no outro estudo eu falei que Jesus ele veio pregar o Evangelho do Reino. Então ele estava falando aqui exatamente para judeus, né? Exclusivamente para judeus, e dizendo sobre os judeus da vinda dele, que ninguém saberia nem dia e hora, ok? E para confirmar esse texto, a gente vai abrir ali em Lucas 12, como Jesus estava falando exclusivamente para os judeus que ficarão na grande tribulação. A gente vê aqui a partir do 36 até o 41. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Tá? Essas bodas são o casamento de Jesus com a igreja, e agora ele está voltando das bodas, e ele está avisando aos que ficaram aqui na grande tribulação, tá? Para eles esperarem o seu Senhor, quando ele voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. No 37, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz essa parábola a nós ou também a todos? Vocês viram aqui o Senhor Jesus confirmando o que ele falou ali em Mateus 24? Tá? Que ninguém sabe dia e a hora que ele vai vir. Ele vai vir estabelecer o reino dele aqui na terra. Então, mas ele vem das bodas. Ele vem das bodas, ele vem de um casamento. Tá? Porque ele casou com a esposa dele, que é a igreja. A igreja foi arrebatada e agora eles estão nas bodas. E agora ele está falando, quando eu vier das bodas. Tá? E vocês veem aqui a pergunta de Pedro. Pedro era um cara esperto. Entendeu? Pedro era muito esperto. Então ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o Senhor está dizendo isso para nós ou para todos? Porque o Pedro estava querendo dizer, como assim? Então quer dizer que eu não vou participar das bodas? Vocês entenderam aqui? Que o dia nem a hora não é para o arrebatamento, é quando o Senhor vier no último dia da grande tribulação, porque ele vem das bodas. O Senhor Jesus Cristo vem das bodas. Será que é tão difícil entender isso? Quando ele vier das bodas, você não vai saber nem o dia nem a hora. Como ele falou para aquelas virgens nessas que ficaram, não foram arrebatadas, está dizendo agora, vigiai porque você não sabe nem o dia nem a hora. O Senhor Jesus não é bipolar. Ele em Mateus 25, ele está dizendo, à meia-noite ele vem buscar a noiva dele. Então, como é que no final do texto ele está dizendo, olha,
você não sabe o dia e a hora que eu estou vindo. Então é exegese errada que as pessoas fazem, sem meditar sobre o que elas estão lendo. Tem que saber fazer uma boa interpretação do texto. Tá? Ali, Jesus está dizendo a hora que ele vem buscar a noiva, e depois as que ficarem não vão ser mais noivas, vão ser servas, elas vão sendo salvas, entendeu? Elas vão ser servas, não vão ser mais noivas. Não vai haver um outro segundo casamento. O Senhor Jesus não vai casar de novo, certo? Então ele está avisando para aquelas que ficaram: vocês não sabem o dia nem a hora que eu venho. Ok? Vou abrir um outro texto aqui para a gente ir compreendendo melhor, que está em Apocalipse 3, do 1 ao 5. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, vocês estão vendo aqui um outro recado do Senhor Jesus à igreja de Sardes, que era uma das 7 igrejas do Apocalipse, e ele está dizendo: olha, não achei a hora de vocês boa, tá? Então, eu quero que vocês se arrependem, porque se vocês não se arrependerem, ele está dizendo aqui, ó, se não se arrependerem, eu virei sobre ti num dia e hora que vocês não vão saber. Tá? E depois ele diz: olha, nessa igreja de Sardes eu encontrei pessoas que não contaminaram suas vestes. Tá? Isso está ligado exatamente àquelas pessoas lá em Apocalipse 7, que elas estão vindo da grande tribulação, que elas têm as vestes e elas tiveram que elas próprias limpar as vestes delas. Tá? Porque as vestes estavam sujas. Tá? E vocês estão vendo aqui que na igreja de Sardes Jesus está dizendo: tem alguns que as vestes não estão contaminadas e andarão comigo de branco. Vocês entenderam aqui? É muito simples de entender quando a gente usa apenas o texto bíblico e interpreta da maneira mais certa possível. E para finalizar esse pequeno estudo para vocês, eu vou abrir para vocês aqui um texto onde tem um sentido do arrebatamento muito bem escondido, que as poucas pessoas percebem isso, tá? Está aqui em João 6, do 9 a 13. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vou explicar para vocês como o arrebatamento está escondido nesse texto de João 6. A primeira coisa, o João conota ali que são pães de cevada. A gente, só para lembrar, a cevada era as primícias de toda a plantação, entendeu? Então, quando a cevada, as primícias da cevada era levada para o templo para fazer o pão da proposição, tá? Era a primícia de toda a plantação. Aqui também está representando a primícia do Senhor Jesus, que é a ressurreição dos mortos, dos salvos, tá? E outra coisa aqui, a cevada também, quer dizer, o pão, ele significa alimento. Então, qual é o alimento para o mundo? É o Evangelho de Cristo, em que a igreja prega, tá?
Então o que acontece ali? Quando todo mundo está saciado, eles não querem mais comer. Quando todo mundo está saciado, Jesus ordena que recolham os 12 cestos para que nenhum pão se perca. Vocês entenderam aqui? O recolhimento é o arrebatamento. Então, quando será o arrebatamento também? Além da meia-noite, quando o mundo está em trevas. Quando o mundo já está saciado do Evangelho, da palavra de Deus, eles não querem mais ouvir falar. Estão já de fastio. Tá? Então, nesse momento, é hora de recolher os 12 cestos. Tá? Esse número 12 significa os salvos, que eles foram salvos graças à pregação dos 12 apóstolos, porque foram os 12 apóstolos que disseminaram a igreja no mundo. Vocês entenderam? Então aqui está escondido um tipo de arrebatamento que as pessoas quase não percebem. Quando o mundo estiver saciado da palavra de Deus, do Evangelho, não querem mais ouvir falar, não querem mais se alimentar da palavra de Deus, é o que está acontecendo atualmente no mundo, é hora da igreja ser levantada da terra. Tá? E o Senhor Jesus falou, recolha os 12 cestos, para que nenhum pão de cevada, quer dizer, um pão da primícia, que é o Evangelho da palavra de Deus, né? O Evangelho da graça, tá? Porque aquele ali foi dado de graça, a multidão não pagou por aquilo, tá? Os pães foram dados de graça, e você vê ali que não sobrou peixe, só sobrou pão, tá? Isso é um outro mistério, mas não convém aqui para não ficar confundindo mais a cabeça, tá? Então a gente entendeu aqui que o arrebatamento ele está aqui escondido na multiplicação dos pães, tá? Então, resumindo o estudo de hoje, tá? Eu vou na contramão da grande maioria dos teólogos, mas vocês estão vendo aqui que eu botei respaldo bíblico sobre isso, tá? Em que o dia do arrebatamento é um dia revelado por Jesus, tá? A Paulo, e a hora do arrebatamento ele revelou ainda quando estava aqui ainda em carne, aqui na terra, na parábola das 10 virgens. Uma das poucas menções que o Senhor Jesus fez à igreja dentro do Evangelho do Reino, ok? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, tá? E até o próximo estudo, se Deus quiser.